Bem-vindo ao canal Escatológico. E vocês já devem ter visto, né, aquele filme O Parque dos Dinossauros, onde eles alegam a possibilidade de reconstruir o DNA de dinossauros que estariam presos no âmbar, né? E, aliás, presos dentro de um mosquito, né? O mosquito foi lá, sugou, né? Sugou o sangue lá do dinossauro. Aí esse mosquito, né? Um mosquito gigante. Esse mosquito foi encoberto pelo âmbar e preservado pelo âmbar das árvores durante milhões de anos. Eles foram lá, retiraram e, com a ajuda de técnicas ou técnica de engenharia genética, eles preencheram as partes faltantes com o DNA de sapo, certo? Esse é o roteiro básico do Parque dos Dinossauros, que todo mundo conhece, né? Então, esse tema dos dinossauros fascinou, né? Fascinou as crianças. Meus filhos eram fascinados por isso. Quantas e quantas exposições, né? Eu era obrigado aí para levá-los, né, nos shoppings, nos eventos que tinham esse negócio aí, que falavam sobre esse tema dos dinossauros, ok? Mas nós sabemos, pessoal, que os dinossauros são uma fraude. É um engodo. Agora, eles são muito perspicazes, né? Eles investem muito nesse tipo de coisa, né? Nessa falsa ciência. Eles investem muito. E porque eles devem formar uma civilização, o objetivo é formar uma civilização que não tem noção da sua própria importância, ok? Somos apenas animais, né, semelhantes a símios, que evoluíram e que estamos aqui e podemos, eles até dizem hoje em dia, né, podemos ter o mesmo fim que tiveram, segundo eles, os dinossauros, né? Atingidos, destruídos, vaporizados por um asteroide, ok? Então eles pregam isso, eles têm pregado isso aí, né? Eles têm difundido essa mentira massivamente, ok? Agora eu descobri essa palavra massivamente, né? De uma forma massiva, né? Então é incrível, pessoal. Você vê, os dinossauros, né? Esse Tiranossauro Rex, que aí nós estamos vendo aí, tentando comer o careca aí. Bom, é interessante que nos filmes os caras eles desenvolveram, né? Eles são roteiristas de ficção científica, porque eles conseguiram desenvolver diversas espécies, né, de dinossauros, e tem o Tiranossauro Rex aí. E eles inventam o rugido do bicho, né, como ele se comportava, a psicologia, a inteligência. Tá? Então, se você assistiu o Parque dos Dinossauros, você vai ver, né? Tem o Velociraptor, aí tem lá, os caras pegaram lá e fizeram uma réplica, né, do ouvido do bicho. Né? Então, assim, a imaginação é impressionante, né? Mas vamos, então, fazer a análise dessa
desse engodo, né, dessa fraude, com a ajuda de um artigo muito bom, ok? Que vou mostrar aqui para vocês. O artigo é A Arte do Engodo, porque os dinossauros são uma fraude. Então ele fala assim: os antigos romanos construíram estradas por toda a Europa, Oriente Médio e Norte da África, e durante esse tempo escavaram enormes quantidades de rocha sedimentar. Eles também construíram fortificações, estádios, anfiteatros, aquedutos e outras estruturas de tamanho considerável, todos os quais envolveram a remoção de grande quantidade de terra e entulho. Mas nem uma única vez eles registraram a descoberta de um fóssil de dinossauro, ou os resíduos preservados do esqueleto de um animal similar a um dinossauro ou réptil gigante. Os gregos, persas e egípcios também construíram grandes cidades, e ao fazerem isso escavaram milhões de toneladas de rochas sedimentares e removeram grandes quantidades de subsolo. Todavia, essas civilizações avançadas não deixaram registro de descobertas de dinossauros. Tanto Aristóteles quanto Plínio o Velho, homens de grande capacidade intelectual, fizeram um estudo detalhado do mundo natural. Estavam constantemente investigando informações novas sobre terras estrangeiras, dos viajantes e exploradores. Ambos tinham grande interesse pelos fenômenos incomuns, botânicos, zoológicos, geológicos, celestiais, etc., que poderiam lançar luz sobre suas investigações científicas. Se esqueletos de dinossauros tivessem sido encontrados em qualquer parte do mundo conhecido daquele tempo, esses homens teriam se interessado pelos detalhes, mas seus escritos existentes não fazem referências aos fósseis de grandes animais. Bom, isso decorre da única razão de que os dinossauros somente foram descobertos, no século XIX. Na verdade, até meados do século XIX, a possível existência em algum tempo da história de criaturas gigantes similares aos dinossauros não tinha sequer sido sugerida. É claro que havia muitos mitos e lendas, porém as criaturas exóticas retratadas nessas histórias eram em geral híbridos exagerados da fauna existente. De tempos em tempos, uma nova espécie era descoberta, e histórias sobre uma nova terra fabulosa circulavam, mas em toda a literatura das antigas civilizações não encontramos referências consistentes e discerníveis às criaturas naturais, sejam vivas ou fossilizadas, similares àquelas que os zoólogos hoje chamam de dinossauros. Devemos estar surpresos com isto? Por alguma razão, esta não é uma questão que os estudantes modernos de biologia parecem fazer. A separação do conhecimento em ramos discretos por nossas universidades e faculdades levou a uma acentuada incapacidade de estruturar e buscar fazer perguntas desse tipo. Então nós vimos aqui uma construção, vejam só, um dos milhares de poços de mineração em todo o mundo.
Olha aqui, uma foto, né? Ok? Ossos de dinossauros nunca foram encontrados em nenhum deles. Sim, deveríamos estar grandemente surpresos. A razão é muito simples. Se os dinossauros existiram na Terra durante milhões de anos, então deveriam ter deixado um registro tão extravagante e tão extenso que seria virtualmente impossível de escavar qualquer parte do terreno e não encontrar alguma evidência de seus resíduos fossilizados, mesmo que eles tivessem sido atingidos, né, por um asteroide, certo? Haja vista a alegação, né, de que habitavam, né, grandes extensões de terra, certamente isso já teria ocorrido, ok? Os antigos romanos, gregos, persas, egípcios, babilônios, assírios e sumérios teriam acumulado grandes quantidades de esqueletos, em grande parte intactos. Quando os chineses construíram a Grande Muralha em 200 a.C., deveriam ter desenterrado milhares de toneladas de fêmures e mandíbulas impressionantes, grandes crânios e enormes caixas torácicas fossilizadas. Mas isto não aconteceu. Nenhum deles encontrou coisa alguma, ok? 1 milhão de anos, essa é a escala, né, com a qual trabalham os evolucionistas, né? Bilhões de anos. 1 milhão de anos é um tempo muito, muito longo. Todavia, os zoólogos nos dizem que os dinossauros rondaram pela Terra durante 165 milhões de anos. Apenas por um momento, ok? Imagine a quantidade de ossos que essa enorme população teria produzido. Se somente um animal de cada milhão deixasse um esqueleto fossilizado e a densidade populacional fosse de meros 10 indivíduos a cada 4 quilômetros quadrados, 2 vezes 2 quilômetros, então deveria haver vários fósseis, ainda não descobertos, de dinossauros a no máximo 2 quilômetros de distância da sua casa, além de dezenas de espécies menores. Embora essas suposições sejam muito conservadoras, elas apontam para o fato óbvio que os resíduos de dinossauros fossilizados deveriam ser extremamente abundantes na maior parte da Terra. Por que então eles somente são encontrados por especialistas e sempre em locais remotos? Por que existem tão poucas espécies em museus em todo o mundo? E por que tantas dessas frágeis espécies consistem de apenas alguns ossos? Apesar da multiplicidade de partes ausentes, animais inteiros, incluindo o meio ambiente deles, são reconstruídos a partir de pouquíssimos materiais fossilizados. É aí, meu caro, que no âmbito dessa falsa ciência ingressa um elemento chave que não pode ser dispensado, que é a imaginação. Ok? Então eles são experts em roteirizar, em romancear, ok? Eles fazem um roteiro, eles escrevem, eles preenchem os buracos. É o que ocorreu lá no Parque dos Dinossauros, não preencheram os buracos do DNA. Então eles, com a imaginação, preenchem os supostos buracos, imaginam, com essa imaginação eles criam uma história, certo? Alternativa da própria criação, né? Que nós sabemos que surgiu da mão e da mente de Deus.
Então os caras, primeiro, eles tiram Deus da equação. Vamos inventar aqui agora uma alternativa, né, para dizer para os idiotas como nós que nós não somos nada, né, e vamos enfiar goela abaixo, né, porque nós é que dominamos mesmo o sistema educacional, ok? E vamos aí, né, criar absurdos e dizer que tudo isso é verdade. É muito fácil, né? É muito fácil. Né? Ninguém contesta, e quem contesta, né, é chamado de idiota, né? Mas se você for pesquisar friamente, ok? Se você for raciocinar como o autor desse artigo faz, você vai ver que tudo é realmente fruto de uma imaginação muito fértil, ok? Certamente turbinada aí por alguma erva, tá? Então, o artista está aqui, ó. Apesar da multiplicidade de partes ausentes, animais inteiros, incluindo o meio ambiente deles, são reconstruídos a partir de pouquíssimos materiais fossilizados. É o que ocorre no filme. No filme aí que nós... O Parque dos Dinossauros, né, que acabamos de mencionar. Então é isso. Aí ele fala aqui, o artista assumiu o controle dos cientistas. Qualquer coisa que ele escolher esquematizar é aceito para a realidade, conclusões absurdas são obtidas. Então, na verdade, ele quis dizer, qualquer coisa que ele escolher esquematizar é aceito como realidade, né? E conclusões absurdas são obtidas a partir de evidências não existentes. Mas não é isso que essa astronomia moderna faz, né? Tudo que nós observamos, a gente vê, né? Que nós estamos imóveis, os caras vêm dizer, não, nós estamos movimentando. A gente vê lá um horizonte reto, não, isso aí é curvo. A gente vê o Sol perto, não, isso aí está distante. A gente vê o Sol pequeno e a Lua também, não, isso aí é gigante. Né? Então, a partir de evidências que não existem, eles criam outros mundos. Né? Criam outros mundos, ficção científica. Afirmações absurdas. Ele fala assim, em nosso ensaio anterior sobre a grande fraude conhecida como evolução, vimos como fragmentos de ossos de porcos e primatas foram usados para construir novas espécies de hominídeos. Em sua determinação de provar que a Bíblia está errada e postular uma era grandemente inflada para a Terra, esses cientistas, está aqui bem correto entre aspas, né, estavam preparados para fazer as afirmações mais absurdas com base em coisa alguma. Quer dizer, porque eles são inspirados por Satã, o pai da mentira, certo? Um cara desse aqui, olha só, olha o oi desse cara. Esse bicho, rapaz, aqui tem uma legião dentro de um homem desse. Tá aqui. Estavam preparados para fazer as afirmações mais absurdas com base em coisa alguma. Somente em suas próprias imaginações, sua arrogância sem limites e sua intensa aversão ao cristianismo. Então é o seguinte, acabei né, eu vi aqui no Facebook, né? Deixa eu ver aqui. Nem sei se eu vou achar isso. Comentário do sujeito. E ele disse que a Bíblia, para ele usa como papel higiênico. Então é esse tipo de gente, cara. Ok? É esse tipo de gente que diz que a Bíblia tem que ser usada como papel higiênico. Eu quero ver ele falar isso para um muçulmano, cara. Tá?
Vai, não sei onde tu mora, onde, o cara falou isso, não sei nem onde ele mora. Mas deve ter lá uma mesquita, né? Vai lá dizer que o Alcorão deve ser utilizado dessa maneira, cara. Fala isso. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu escrevi assim: se você não crer na Bíblia, vai mesmo. Negócio de que não crê na Bíblia, né? Porque é o que eu falando assim, se a Bíblia é alegoria, então a salvação também é alegórica, ok? Então a salvação deve ser. Aí tem cristão aí que diz, né? É tudo metáfora. Tá certo, então a salvação também é metáfora. Aí ele escreveu assim: Bíblia eu só uso para papel higiênico, cidadão. Eu falei: e o diabo vai te usar como bucha de canhão lá no inferno. Aí eu acho que ele riu. Aí eu vou responder assim: diga isso do livro sagrado. Do livro sagrado dos muçulmanos, filho. Tem mesquita aí na tua cidade? Né? Perguntar para ele aqui. Tem mesquita? Então são esses caras, né? Então todos esses aí que negam a verdade, a maioria desses caras que adotam a evolução, eles têm aversão a Cristo, né? É uma cristofobia, ok? Como falou o presidente lá, naquela tal de ONU lá, que não serve para nada. Então aqui, vejam só. Os caras usaram lá, ó. Em 1922, vamos ver aqui. Uma fraude aqui, pessoal. Olha o cara aqui, ó. Um bicho aqui tá com uma legião. Os demônios que saíram lá daqueles porcos lá entraram nele, que Jesus expulsou. Então tá aí, ó. Eles têm aversão ao cristianismo. Em 1922, H.F. Osborne, um mundialmente famoso especialista em fósseis, aqui é essa criatura aqui, ó. Um mundialmente famoso especialista em fósseis declarou, com base no dente mostrado acima, que uma nova espécie de hominídeo tinha sido descoberto, chamado de Homem de Nebraska. A impressão de um artista de como seria o aspecto desse homem foi publicada amplamente na imprensa. Aqui, ó. Aqui o Homem de Nebraska, aqui, ó. É o pai e a mãe do sujeito aqui, tá? O pai e a mãe desse caboclo aqui. Esse sujeito. Tanto nos Estados Unidos e na Europa, né, eles publicaram isso aqui. Descobriu-se depois que o dente era de uma queixada, um tipo de porco do mato, e uma retratação oficial foi publicada em 1927. Agora vejam só, esse cara aqui, ó, essa figura aqui, ó. Osborne também descreveu e nomeou o dinossauro conhecido como Tyrannosaurus Rex em 1905 e o Velociraptor em 1924. Então essas figuras aqui, né, é que são protagonistas lá, um dos principais protagonistas dos filmes lá do Parque dos Dinossauros, né, que foi uma invenção desse cara aqui, pô. É uma invenção, ó. Então, o tiranossauro, tá aqui, Osborne também descreveu e nomeou o dinossauro conhecido como Tyrannosaurus Rex e o Velociraptor. Então, esses dois dinossauros foram uma invenção da imaginação desse sujeito aqui, ó. Certo? Então, ele tinha que ser roteirista, poxa. Roteirista aí de Hollywood. E não ser declarado especialista em fósseis. A fraude dos dinossauros é parte da grande fraude da evolução.
Para a evolução ter alguma chance de receber aceitação popular, ela teria de se estender por um vasto período de tempo. Isto, por sua vez, requeria que um conjunto enorme de novas espécies animais tivesse habitado a Terra durante este período de tempo grandemente estendido. Uma classe de criaturas répteis conhecidas como dinossauros foi postulada ou inventada para fornecer esses habitantes fictícios. Há uma grande dificuldade com esse golpe engenhoso. Se o mundo foi povoado durante 165 milhões de anos por uma variedade enorme de répteis exóticos, então devemos certamente esperar encontrar grande quantidade ainda hoje em existência. Como obviamente não existem dinossauros na Terra hoje, os enganadores maçônicos, ok? Isso aqui é importante, pessoal, que estavam por trás dessa fraude, necessitaram de um modo plausível explicar o desaparecimento dessas espécies. Convenientemente, afirma-se que a população inteira de dinossauros na Terra, milhões e milhões deles, foi subitamente erradicada em um grande evento catastrófico. Os enganadores também se aproveitaram da necessidade de postular esse evento para reforçar a falsa ideia do espaço exterior, ok? Está tudo, né, irmanado, tudo vinculado, né? Outro importante elemento na grande enganação do fim dos tempos, que é o espaço exterior, tá? Eles afirmaram que um enorme asteroide colidiu com a Terra cerca de 65 milhões de anos atrás. Provocou uma queda tão acentuada na temperatura da atmosfera que as infelizes criaturas, sendo animais de sangue frio, não conseguiram sobreviver. Somente poucas criaturas de sangue quente, os primeiros mamíferos, conseguiram suportar o frio. Então vejam só, né? A ficção científica, né? Um asteroide gigante atinge a Terra. Outro detalhe fictício na grande fraude maçônica. O espaço exterior é um mito. Os asteroides gigantes não existem. E os dinossauros não foram extintos 65 milhões de anos atrás. Né? Todo mundo que não se deixa enganar já sabe disso, né, pessoal? Propaganda do ensino do nível médio. Então, ó, isso eles apresentam. Eles apresentam esse tipo de coisa, pessoal. Certo? Eles apresentam isso como ciência nas escolas e faculdades. Mas isso é uma total bobagem. A Terra é plana e estacionária. Não existe uma região de espaço exterior. Não existem asteroides. A Terra tem somente alguns milhares de anos de idade. Os dinossauros nunca existiram e os mamíferos nunca evoluíram. Em resumo, a Terra e sua história são exatamente como descritas na Bíblia. Você aí que é um globoloide, que fica dizendo aí que tem que passar o livro sagrado na sua região anal, né? Você é um infeliz, coitado. Né? Saiba que você, né, não passa de um cara que está sendo manipulado, certo? E que deveria, né, crer na verdade, aquilo que foi revelado nas Escrituras, e não aquilo que foi revelado, entre aspas, né, nos seus livros de ciência publicados pelo MEC, ok? O Ministério da Educação e Cultura, ok? Você não veio do macaco, meu amigo, de um símio, de um elo perdido, ok? E outra coisa, vai ter que prestar contas, ok? Se não se arrepender, vai prestar contas. Tá? Você não vai morrer. Quando morrer, você não vai acabar, não. Não vai vaporizar, não. Você tem uma alma eterna, ok? Isso não vai aprender no 2º grau, cara. Tá bom?
seu professorzinho ateu e comunista, não. Esta realidade falsificada pode ser mantida viva somente por constante reforço positivo, ok? Exatamente como a propaganda apresentada à população mantida na ignorância de um Estado comunista. Toda criança no jardim de infância recebe um globo terrestre, um dinossauro em miniatura e um diagrama do sistema solar. Vocês podem ver isso até nos Simpsons, gente. Tem um episódio dos Simpsons tem um episódio dos Simpsons que é assim, o Bart, ele pega lá o diretor da escola namorando a professora lá, né? A professora dele. E aí ele vê o casal ali, né? Beijando e tal. O que ele faz? Ele entra dentro do armário lá e se tranca. E na porta, né, do armário lá tem o sistema solar, poxa. Aí ele fica só olhando para aquilo. Né? Aí no final das contas ele consegue tirar 10 na prova de ciências. Porque ele decorou como era o sistema solar. Então até os Simpsons mostram, né, que esse negócio, essa ideia, isso é uma lavagem cerebral. Que a criança está lá olhando para aquilo, né? Igual uma bestada, ele decora. É assim mesmo, professor. É a gravidade, professor. Aí o cara chega na vida adulta, ateu, idiota, crendo em sistema solar, cara. Crendo em dinossauro. Crendo em evolução. O bicho tem mais pelo no ouvido, mais pelo no nariz do que eu. E crendo em bobagem, gente. Coisa de ficção científica. Hoje em dia, acorda, cara. Acorda, tu vai dizer para os teus filhos, para os teus netos, que tu veio da evolução. Né? O cara vai rir da tua cara. Vai rir da tua cara, rapaz. Deixa de ser idiota. Nós temos que rir de vocês. Não é vocês de nós, não. Tá? A situação inverteu já. Já tem muito tempo que inverteu. Vocês têm que ter vergonha. Tá? De crer nessa palhaçada. Evolução, eu evoluí. Eu evoluí. Deus não existe. Deus, que Deus o quê, cara? A gente veio e foi do Big Bang. Caramba, cara, toma vergonha. Toma vergonha. Então essa realidade falsificada, né, só pode ser mantida dessa forma. Né? Os programas de televisão estão saturados com imagens similares, bem como os filmes e livros ilustrados. Além disso, a mídia mundial apresenta reportagens de notícias e atualizações sobre fenômenos diversos não existentes, como as imagens da superfície de Marte. Aí então, poxa, olha, Marte, mãe, vem ver Marte, mãe, vem Marte, eu quero ser um astronauta. Isso é um cara de 25 anos falando para a mãe, mamãe, eu vou para Marte, mamãe, tá? Aí, assim, minha maconha, mamãe, minha maconha, eu quero maconha, mamãe. Além disso, a mídia mundial apresenta, né, as imagens da superfície de Marte, transmissões de uma sonda espacial que passa por Netuno, né, os efeitos eletromagnéticos da última explosão solar, aí, solar flare, tem até o barulho, né? Dá para fazer. Vou dar um rap. O rap da explosão solar. É isso, pessoal. Estamos lendo constantemente sobre planetas recém-descobertos, buracos negros e água na Lua. Todo o universo parece estar borbulhando com fenômenos cósmicos estranhos. É o seguinte, o cara que trabalha lá, rapaz, nessas agências espaciais, né? Então o cara, assim, ele pensa assim, pô, é fácil ganhar um prêmio Nobel de Física hoje, né, cara? É só começar a inventar besteira, né? Então o cara senta lá no vaso sanitário, né, acende um cigarro de maconha,
ou cheiram a cocaína, aí fica lá, né? Aí invoca um mantra qualquer, e pronto, aí escreve, né? Como se estivesse psicografando, se comunicando com ETs, né? Não, eu vou descobrir aqui a teoria de tudo, vou integrar tudo, a força negra, a matéria negra, a força, não pode falar matéria negra, né? Matéria escura, é matéria escura, pessoal, né? Depois vamos dizer que o canal é racista, a matéria escura, aí começa a inventar um bando de coisa, né? Aí pronto, pô, ganha um Nobel, cria uma teoria aí, idiota, né? Então todo o universo parece estar borbulhando com fenômenos cósmicos estranhos. Todavia, a única evidência que temos para qualquer uma dessas coisas é aquilo que a NASA nos diz. Ok? Não existe nenhuma evidência de nada disso. Não, é porque os caras foram lá e deram a volta na Lua. Viram o lado escuro da Lua. Na verdade, pessoal, a NASA está unida com Hollywood e com a Disney, né? Como um dos 3 maiores produtores de propaganda Babilônia na Terra. Entretanto, embora o público esteja ciente que tanto Hollywood quanto a Disney trabalham totalmente no reino da fantasia, ok? Está convencido, infelizmente, que a NASA trata somente com a realidade científica. Então eles acham que a NASA trata com a realidade científica, né? E nós sabemos que durante essa corrida espacial, o Walt Disney se encontrou muitas vezes com Wernher von Braun, né? O fundador da NASA, que era nazista. E há isso, há aí fotografia, há filmes produzidos sobre isso, né? Eles produzindo filmes, mostrando como um desenho animado, mostrando como ia ser a alunissagem, né? Tudo para manipular a mente das pessoas, tá? Ok? E ganhar dinheiro, é lógico, né? Não são besta não, rapaz. Aqui. Você sabia, aqui, isso significa, né, que as mentiras que a NASA conta são incomumente potentes, porque o povo tem essa ideia de que ela trabalha com verdade científica, né, o que é um grande engano, tá? Você sabia que 3 homens vestidos somente com trajes de nylon viajaram até a Lua em uma cápsula de alumínio em 1969? É lógico que viajaram, pois a NASA assim nos disse. 2 daqueles homens entraram em outra cápsula e desceram na superfície lunar. É lógico que desceram, pois a NASA assim nos disse. Além disso, eles não sofreram com os raios cósmicos, com calor intenso ou com temperaturas extremamente baixas, pois o traje mágico deles os protegeu. É lógico que não sofreram, pois a NASA assim nos disse. Bom, eu estive na NASA, certo? Nós estivemos lá e fomos visitar lá, tem um grande museu, né? Gente, o negócio é gigante, é muito grande e é dinheiro, né? Não foi muito barato para 4 pessoas entrarem lá, não. Eu não paguei porque, como eu nasci na década de 60, certo? Eu tive um descontão lá, ok? Mas tem muita atração, né? Tem muita atração. Você entra lá no simulador de um foguete, né? Como se você estivesse viajando mesmo no espaço, um negócio muito bem feito, né? Como se fossem aqueles simuladores lá que tem nos parques da Disney, né? Então é a mesma tecnologia. Então na verdade é um mundo fantástico, ok? Mas é pura fantasia, pessoal, tá? É pura fantasia, né? Vá, visite. Eu visitei, mas eu fui lá sabendo que nada daquilo é verdadeiro, ok? É tudo uma simulação muito bem feita.
e que você paga para ver. Tem umas coisas legais mesmo, né? Tem umas coisas bem interessantes, né? Não vamos negar isso. Mas é o quê? É um parque de diversão, ok? Seria um grande choque para a maioria das pessoas se elas soubessem que a Lua não é um globo enorme localizado a 384 mil quilômetros de distância, mas que é um disco relativamente pequeno, com aproximadamente 48 quilômetros de diâmetro e que percorre diariamente um trajeto circular cerca de 6.400 quilômetros acima da Terra. Então as pessoas preferem viver na fantasia, ok? É muito melhor. Porque vejam só, se todo mundo acordar, né, a gente sabe, né, que é mentira, a gente está na nossa, estamos falando, ok? Mas se todo mundo acordar e se aparecer uns malucos aí, não, a gente vai quero tirar satisfação, fomos enganados, né? Aí vai juntar a multidão, né? Então é melhor ficar aí, né? Acreditem aí, tá, pessoal? Tá? Estamos girando, tá? Tem disco voador, tem ET, tá? Tem tudo isso aí de verdade, tá? Eu acredito nisso só em filme de ficção científica, tá? O terraplanista é muito mais centrado que esses caras, pô, tá? Porque o cara vai assistir lá o filme De Volta para o Futuro e ele acha mesmo que existe a possibilidade de viagem, né, no tempo, ok? Não, porque a teoria da relatividade, blá 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 blá, tá? Eu assisto aquilo lá e me divirto. Eu sei que né, é uma coisa impossível, não existe aquilo. Agora é uma coisa que existe na imaginação. Eu estou agora aqui imaginando um elefante rosa, pessoal. Mas eu sei que é impossível, né, que isso exista. Existe na imaginação, certo? Então, nós podemos imaginar aí, né? Vamos entrar aí num disco voador, sair voando. Tem gente aí que diz que, né, aí já é outro assunto, tá? Como os arquitetos que estão por trás da sagaz enganação da NASA sabiam que seriam capazes de enganar o mundo por tanto tempo? Bem, uma razão foi o sucesso que eles já tinham em fazer a humanidade crer primeiro em uma Terra esférica e giratória, depois em uma Terra pré-histórica, muitíssimo antiga, e mais tarde na existência de répteis gigantes chamados de dinossauros. Eles não ofereceram evidências tangíveis para as duas primeiras mentiras, e apenas algumas exposições patéticas em museus para apoiar a última. Então realmente eles foram muito hábeis, né, em criar durante tanto tempo essas mentiras intercaladas, ok? É porque vale o esforço para eles para dominar a mente da humanidade, ok?